Bom, para a nossa última prática, né, nós vamos construir um web service para pegar as informações dos CEPs aqui do Brasil, ok? Para isso, nós vamos procurar aqui por um site ByPG, site ByJG. Aí nós temos aqui Web Services, Consulta CEP. Aí, então ele vai dar aqui algumas informações. O serviço de consulta de CEP é de uso livre. Atualmente ele trabalha com a base de CEP dos Correios e contém mais de 811 mil logradouros, correspondente à base de dados de outubro de 2009. Legal? O serviço possui mensalmente mais de 1.400.000 consultas. Perfeito. Como é que a gente vai fazer então? Olha só o WSDL aqui. Para testar o serviço e verificar as suas funcionalidades e o seu tempo de resposta, existem dois métodos disponíveis, o obter logrador e o obter CEP. Esses métodos são funcionais, entretanto não retornam nem o CEP completo nem o nome do logradouro completo, retornando apenas o bairro, a cidade e o estado. Esse teste poderá ser feito com a ajuda de um dos exemplos disponíveis nessa página. Tá? E aí, para você usar realmente o serviço completo, né, para ele retornar tudo, você vai fazer uma inscrição aqui, tá? E vai passar um usuário e uma senha, né, quando você for consumir o web service, ok? Vamos então criar a nova aplicação. Vamos salvar aqui dentro de projetos 10, nossa 10ª prática. E vamos usar o HTTP RIO, tá? Opa, passei direto. WSDL Location. Vamos colocar esse WSDL aqui. Serviço. CEP Service, porta, Service Port. File New Order. Então, vamos fazer primeiro um teste aqui, antes de a gente fazer a importação do WSDL. Serviço. Vamos colocar isso aqui, ó. CEP Service Port. Daí ele pergunta, tá, e o que é isso aí? CEP Service Port. Ele não sabe. Se eu colocar CEP Service, ele também não entende, né? Então, File New Order. Agora sim, WSDL Importer. Vamos importar aí o WSDL dos CEPs. Quando nós procuramos aqui pela interface, olha, o nome dela é CEP Service Port. Nós vamos colocar aqui, tá? Vou utilizar a Unity, use Unity CEP Pass. E aqui eu já vou instanciar o meu serviço. Olha, serviço vai ser o HTTP RIO1 as CEP Service Port.
Beleza, até aí tá legal, né? O que eu vou chamar agora? Eu vou chamar um método aqui, obter logradouro, e vou passar um CEP como parâmetro. Ele vai me retornar uma string. Para eu receber o resultado completo, eu tenho que chamar o método que consumiu o método obter logradouro autenticação. Daí eu passo o CEP, o usuário e a senha. Aí você tem que se cadastrar lá no site para passar esse usuário e essa senha aí, tá? Perfeito. Então vamos aqui, ó. Criar uma resposta aqui para ficar mais fácil, do tipo string. Resposta vai ser serviço ponto obter logradouro edit1.text. Vou colocar o CEP aí no edit, tá? Ficar mais legal. Pronto, a gente põe o CEP aí. Depois disso, memo1 ponto clear, memo1 ponto lines ponto add resposta. Vou executar. Vamos colocar aqui 71939.720. Olha só, você precisa estar autenticado. Maiores informações, acesse o site, mas ele já passou aqui o bairro, a cidade e o estado. Olha só, bairro, cidade e estado. Isso daí nem existe, né? Deixa eu procurar por um CEP qualquer aqui. Aqui, ó, 22.451.261. Vamos passar com o hífen aí pra gente ver o que acontece. Não encontrado, então vamos tirar o hífen. Não achou não. É 22.451.261. No Rio de Janeiro. Vamos ver esse daqui, ó. Aí, tá vendo? Então, passando o hífen também não tem problema. Ó, Coab, Recife, Pernambuco. Tá? CEP desse endereço aí. Bom, e por aí vai, né? O exercício agora é você criar um usuário lá no site, né? No site onde nós fizemos, que é o ByJG. Aqui, tá? Aqui você vai criar o seu usuário. Daí você vai utilizar esse método aqui, olha, obter logradouro com autenticação. Então você passa o CEP, o usuário e a senha, e aí o endereço ele vai retornar de forma completa para você. Tranquilo? Não vai passar, você não vai receber essa informação aqui, né, do Web Service, tá? Então é isso, né? Com isso nós concluímos aqui as nossas práticas, né? Apenas para recordar o que é que nós fizemos aqui. Na prática 1, nós vimos aí um exemplo bem simples mesmo, né? Apenas de servidor, nós nem cliente fizemos. Rodamos o exemplo no próprio browser para ver como é que funciona o Web App Debugger, né? Que é esse servidorzinho aí que já vem com o Delphi, tá? Na nossa segunda prática, nós já utilizamos um exemplo com cliente e servidor, né?
sendo que o servidor nós usamos o Web App Debugger. Aí já vimos aí que existe um pequeno problema com o Apache, né? Quando nós fomos executar a aplicação no Apache, nós vimos que existe um pequeno problema que você vai pesquisar, né? O que dá a entender naquele problema ali é que nós estamos passando o endereço de forma incorreta. Se você passar o endereço de forma incorreta, aquele erro vai aparecer. Depois dá a entender que o XML está mal formado, mal formatado, tá? Bom, é uma coisa para você pesquisar, tá? O Apache ele reconhece a aplicação CGI, tanto é que nós conseguimos verificar os dados do WSDL, mas nós não conseguimos nos comunicar com a aplicação através da aplicação cliente do Delphi, tá? Na prática 3, nós vimos aí outro exemplo que veio com o Delphi, né, um exemplo cliente-servidor. E aqui nessa prática 3, nós já utilizamos o servidor IIS da Microsoft. Na prática 4, nós vimos um outro exemplo que veio também com o Delphi, né? Lá na prática 3, nós utilizamos os dados que vieram desse BioLife CDS. Na prática 4, nós vimos aí o Delphi atuando na transformação de dados entre um XML comum e um data packet. Ok? Na prática 5, nós já começamos a construir as nossas aplicações, os nossos web services, né? Nós criamos aí um servidor de operações que soma, subtrai, multiplica e divide, e criamos o cliente para consumir essas informações, essas operações. Na prática 6, nós criamos um CRUD MySQL, mas sem código, né? Somente os componentes ali do Delphi se comunicando, tá? Esse é um web service que dificilmente seria consumido por um cliente feito em outra linguagem, né? Porque ele está pegando os dados diretamente lá do provider. E ficou aí um exercício para você implementar pelo menos um procedimento de consulta dentro lá da interface que a gente criou, tá? A partir da prática 7, nós começamos a consumir web services da internet, né? Aqui nós consumimos web service da Copa do Mundo. Na prática 8, web service para localizar uma área geográfica a partir de um IP passado. Na prática 09, nós vimos aí como consumir também um web service da internet que retorna os dados dos países de acordo com o código passado. E na prática 10, foi essa que nós acabamos de ver nessa videoaula, nós vimos como consumir um web service que retorna os dados dos endereços do Brasil de acordo com o CEP passado ou com o logradouro passado. Ok? Então é isso, aqui nós concluímos as nossas práticas para esse curso de Web Services com Delphi.